Glória a Deus, muito bom estarmos juntos aqui para mais uma vez falarmos da palavra do Senhor. Hoje nós queremos destacar aqui 3 itens que nós temos que tomar muito cuidado. A ansiedade, porque quando nós estamos extremamente ansiosos, a tendência é que a gente venha se precipitar, tomar a frente de Deus em algum assunto. Queria falar também do medo, porque quando o medo fica ali sobre nós temos uma tendência de acabar não confiando no Senhor. Ele fala avance, faça, e a gente fica retraído, a gente não vai, não faz. E também sobre o esfriamento espiritual. Porque quando algum esfriamento espiritual acontece na vida de uma pessoa, a tendência é que a carne da pessoa possa prevalecer, as suas próprias vontades acabam prevalecendo sobre a vontade do Senhor, e aí a pessoa acaba sofrendo alguns prejuízos, toma algumas decisões erradas. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos trazer uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está numa embarcação, cujo destino final seria Roma, onde ele se apresentaria a César. E ele está ali como prisioneiro, mas diferente de outros prisioneiros que cometeram seus furtos, as suas rebeldias ou um possível assassinato. As pessoas sabem que, no caso de Paulo, ele é um prisioneiro de Cristo, ou seja, ele está preso por causa da sua fé no Senhor Jesus. E é interessante que o tempo não estava ali tão favorável para uma viagem, com aquela embarcação, e o Senhor falou com o Paulo, e o Paulo então liberou uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Vamos ler. Capítulo 27, o versículo é o de número 10, diz assim: dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa, causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. As pessoas ouviram aquele recado, aquela palavra de Deus, mas as pessoas tomaram uma decisão de olhar pelo aspecto tão somente natural. Então elas ouviram falar o Paulo, mas quando Paulo liberou aquela palavra, o piloto também liberou uma outra palavra. E o dono do navio também liberou uma outra palavra. E o oficial, o responsável por todas aquelas pessoas e os presos, ele tomou uma decisão de avançar, de iniciar aquela viagem. Diz assim, olha, o versículo de número 11: o oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Querido, eu queria encorajar você, homem de Deus, mulher de Deus. Você está vendo Paulo aqui liberar uma palavra e de início não deram crédito. E às vezes nós ficamos pensando assim, poxa, se eu falar, o seu coração está ardendo para você liberar uma palavra que Deus falou contigo para uma determinada pessoa, uma palavra que pode ser bênção, pode trazer livramento, pode trazer salvação à vida da pessoa. E às vezes você fica pensando, mas se não me derem ouvido, se não gostarem, queridos, com sabedoria, libera a palavra que Deus está fazendo arder, colocando no teu coração. Bom, a viagem iniciou, mas não demorou muito e a palavra começou a se cumprir. E aquelas pessoas sofreram uma série de prejuízos. Muitas pessoas que de repente vão ouvir essa mensagem, essa breve mensagem, talvez você está sofrendo prejuízos, talvez você sofreu dano por uma decisão que você tomou na sua ansiedade. Talvez você diga, pastor, realmente eu fiquei muito ansiosa e eu acabei me precipitando. Eu tomei a frente de Deus, tomei uma decisão, fui fazendo por conta própria. Talvez pessoas também estão me ouvindo e dizendo, pastor, eu fiquei inseguro, Deus falando comigo, Deus falou, vai dar certo, vai. E talvez você recuou, você ficou com medo, você acabou não confiando no Senhor e talvez você está vivendo aí algum tipo de perda na sua vida. Ou talvez, como eu disse na introdução, algum esfriamento espiritual aconteceu e você já não estava mais ligado ou ligada tanto com o Espírito Santo e talvez você agiu pela sua própria vontade, de uma maneira até carnal mesmo, talvez até você veio a cair em algum pecado.
enfim. Diz aqui que eles começaram a sofrer nessa viagem. Olha só o versículo 18. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Imagina, eles começaram a jogar fora os seus próprios pertences na esperança de estabilizar melhor a embarcação, né? Versículo 19. Ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Olha só. Então as pessoas agora estavam desesperadas, elas estavam desacreditadas, elas não viam mais saída. Mas aí veio uma outra palavra. Aleluia. Tem jeito para você. Louvado seja Deus, seja renovado por essa palavra, você que teve esse momento de ansiedade e precipitação, esse momento de medo, onde você ficou travado, você acabou não atendendo ali o que Deus falou, você que estava ali num momento de esfriamento espiritual, você que deu aquela afastada, né, do centro da vontade de Deus, você que perdeu aquela comunhão com o Espírito Santo. Mas aqui veio novamente a palavra, versículo 21. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, devíeis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esse dano, essa perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Louvado seja Deus. E confiando dessa vez na palavra, todos eles, apesar do navio ter se estraçalhado, todos eles se salvaram. Nenhuma pessoa sequer morreu das que estavam naquela embarcação. Querido, deixa eu finalizar esse devocional dizendo o seguinte para cada pessoa: o ânimo, ele não depende de um fator externo para você se animar. Não é algo de fora para dentro, por mais que eu sei que algumas coisas que acontecem fora acabam nos animando por dentro. Mas é principalmente uma coisa de dentro para fora, de você tomar a decisão de manter o ânimo. Como Deus, por exemplo, dizia para Josué: tem de bom ânimo, ou seja, uma ordenança de Deus para nós. Querido, eu tenho certeza que essa palavra vai falar o coração de muitas pessoas. Deus abençoe a todos e até a próxima ministração.